Caro Diácono João e queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, estamos já no terceiro domingo depois da Páscoa. Celebramos, portanto, a ressurreição de Jesus. São Paulo, apóstolo, numa das suas cartas, ele escreve o seguinte: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, por que nós estamos aqui celebrando esta Santa Missa? Estamos aqui porque nós acreditamos na ressurreição de Cristo que nos foi dada e atestada pelo sangue dos apóstolos. Queridos amigos, para entendermos um pouco este Evangelho de hoje, onde Jesus constitui Pedro príncipe dos apóstolos, chefe dos apóstolos, é preciso retornarmos um pouco antes da morte de Jesus. Jesus estava na Galileia e queria celebrar a última Páscoa dos judeus em Jerusalém. E ele convida os apóstolos, e quando chega até a cidade de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os apóstolos: o que as pessoas dizem a meu respeito? Vamos notar que já era o terceiro ano da pregação de Jesus e da constatação dos apóstolos dos milagres que ele tinha feito. E as respostas são muito desencontradas. Uns dizem que tu és Elias, o profeta, outro Jeremias, e outro um dos grandes profetas. E Jesus, então, diante desta resposta, ele se dirige a Pedro e pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Esta foi a resposta de São Pedro. E Jesus vai dizer a São Pedro: Pedro, não foi a carne, não foi o teu coração humano que te respondeu isso, mas o Espírito de Deus que falou por você. E aí Jesus, diante dessa resposta, tu és o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo, ali estava a resposta exata, certa e verdadeira. E Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, portanto, faz aqui para São Pedro a promessa de que ele será aquele que vai dirigir a igreja de Cristo. E hoje no Evangelho acontece a confirmação. A promessa foi feita na cidade de Cesareia de Filipe, e agora Jesus confirma a São Pedro às margens do mar de Tiberíades. Jesus aparece pela terceira vez aos apóstolos, e dessa vez às margens do mar de Tiberíades ou da Galileia. E Jesus, depois de ter feito o milagre da multiplicação dos peixes, da pesca milagrosa, Jesus chama São Pedro e quer agora uma resposta sincera de São Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus agora vai pedir 3 vezes a confirmação do amor de Pedro, como reparação daquela negação. Pedro, tu me amas? E São Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez Jesus vai perguntar a São Pedro, e Pedro fica triste, o seu coração fica abalado,
E ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Diante dessa resposta, desta confirmação que sai do coração de São Pedro, Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aqui São Pedro é constituído, portanto, o representante de Jesus na terra. E assim, a sucessão de todos os papas que são confirmados por Jesus. Queridos amigos, e depois Jesus vai dizer para São Pedro: quando tu eras moço, cheio de vida, você ia para onde você queria ir. Agora que você está velho, você vai para onde você não quer ir. É para a morte, era para o martírio. E acontece isso no ano 67, quando São Pedro é crucificado na 7ª colina do Vaticano, de Roma, que é o Vaticano. Lá São Pedro dá o seu testemunho da sua vida pela verdade de Jesus. Queridos amigos e irmãos, na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram incumbidos por Jesus de pregar e dar testemunho da verdade do Evangelho. E os apóstolos foram levados à presença do sumo sacerdote, que havia proibido deles falar em Jesus, deles criar uma nova doutrina que contradizia aquela do Antigo Testamento. E Jesus disse: cabe a nós obedecermos a Deus e não aos homens. E foram então ali açoitados, porque pregavam o nome de Jesus. E ali o Ato dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, diz que eles saíram do Sinédrio felizes, alegres, por terem dado o testemunho de Jesus. Queridos amigos e irmãos, a pergunta de Jesus continua até os nossos dias. Ele vai perguntar para mim, para você: tu me amas? E qual é a nossa resposta? Tu me amas, Padre Juca? Tu me amas, Maria, José, Antônio, Elizabeth? Tu me amas? A resposta nossa depende de cada um. Se nós amamos a Jesus, nós seremos felizes. A felicidade consiste em possuir Deus no coração, em caminhar com Ele. Jesus aparece pela 3ª vez aos apóstolos. A primeira aparição foi no cenáculo de Jerusalém. Depois de Madalena ter anunciado: eu vi o Senhor, os apóstolos não acreditaram em Maria Madalena. E Jesus então aparece no cenáculo e diz: a paz eu vos dou, a paz eu vos deixo. 3 vezes Jesus diz isto. E também depois sopra sobre os apóstolos, para dar a eles o Espírito Santo da verdade. E diz a eles: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. E ali Jesus aparece aos apóstolos para dizer que não é uma fantasia, não é um fantasma, não é uma ilusão de Maria Madalena. A 2ª vez, no mesmo domingo da Páscoa, no dia da sua ressurreição, Jesus caminha com os discípulos de Emaús e vai explicando as Escrituras. E quando chega perto da casa, diz lá São Lucas que ele faz de conta que ia mais adiante. E os discípulos estavam tão alegres, felizes por escutarem as palavras de Jesus, mas ainda não o reconhecem.
eles dizem: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. E aí eles oferecem uma ceia para Jesus. E Jesus toma o pão e rompe o pão para dar a eles, e logo em seguida desaparece. A terceira vez, esta que nós celebramos hoje, a aparição às margens do mar da Galileia. Mas fica a pergunta para a nossa reflexão durante essa semana. Jesus diz assim: tu me amas? A resposta depende de nós. Cada um vai dar a resposta que Jesus pergunta hoje. Não é só no passado, ele pergunta hoje: você me ama? E amar é diferente de gostar. Um padre francês, ele foi ordenado padre e logo em seguida foi cuidar da penitenciária de Paris, aquela em que estavam os presos mais perigosos. E lá, ele perguntou para um dos presos que estava bem separado: por que você está aqui preso? Era um jovem de 24 anos. Ele disse assim: eu estou aqui porque matei minha mãe. E aí o padre disse assim: mas por que você matou a sua mãe? Porque eu não fui amado por minha mãe. Queridos amigos, fica a reflexão para cada um pensar. Quem não é amado cria problema, é revoltado, é inseguro. Ele faz tudo que pode fazer, até um ato violento para chamar a atenção, dizer: eu quero ser amado. Todos nós, se perdermos essa consciência de dentro do nosso coração, de que nós não somos amados, nós vamos desviar do caminho da vida. É preciso amar. E amar não é gostar. Eu gosto da laranja. Eu vou chupar a laranja e jogo o bagaço no lixo. Se eu amasse a laranja, eu não fazia isso. Amar é dar a vida pela pessoa, é fazer a pessoa feliz. Lacordaire, um grande pensador, escreveu uma carta para uma pessoa a quem ele amava e disse assim: a minha felicidade é fazer a tua. Assim é o casamento. A felicidade no casamento está: eu quero fazer a pessoa feliz e a pessoa quer me fazer feliz. Isso é amor. Gostar é aproveitar-se da pessoa e das ocasiões. Amar é dar a vida como Jesus deu para nós. Amém.